Som. Glória a Deus, boa noite a todos, paz do Senhor, você que está aqui no culto, você que está aí na sua casa, no momento onde nós nos reunimos para, acima de tudo, adorar a Deus, render o nosso louvor, a nossa reverência a esse Deus a qual nós amamos. Faço um convite a você que está na sua casa, que você compartilhe esse momento. Você pode abrir uma sala de vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas por aquilo que Deus tem para realizar nesta noite. Quero abrir este culto com o Salmo de número 40. Salmo de número 40. Esperei confiadamente no Senhor, pelo Senhor Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe na sua confiança. Amém, queridos? O título do Salmo é uma oração de livramento. Que nós tenhamos, principalmente no momento a qual nós estamos vivendo, queridos, que a nossa confiança seja plena, que a nossa dependência, ela seja completa no Senhor. O salmista diz que ele colocou um cântico novo nos seus lábios. É o que nós precisamos, queridos, porque muitas vezes nós mais olhamos para os problemas, nós mais declaramos todos os problemas que estão aí, mas na realidade nós confiamos num Deus que está acima de todas estas coisas, um Deus que pode trazer com certeza livramentos, pode trazer cura, pode realizar milagres extraordinários na nossa vida, e que a nossa confiança, como diz o salmista, realmente esteja no Senhor, não só neste dia, mas em todos os dias que estão por vir, no nome de Jesus. Eu queria que você orasse nesse momento, você que está aqui na igreja, você que está na sua casa, que você demonstre essa confiança no Senhor, ou quem sabe a dúvida no teu coração é uma oportunidade que você tem de pedir para que Deus enche o seu coração dessa confiança, que você aprenda a depender dEle, que você aprenda a depender completamente, colocar a sua confiança, a sua esperança nesse Deus que o salmista conhece muito bem e que nós também podemos conhecer em Cristo Jesus, e nós podemos colocar isso numa oração de clamor diante dEle, para que nós saímos daqui nesta noite, queridos, com essa confiança escrita no nosso coração, com essa confiança verdadeiramente no nosso espírito, porque nós sabemos que os dias são difíceis, mas na presença do Senhor há uma promessa de que nós somos mais do que vencedores. Senhor, no nome de Jesus, eu te louvo nesta noite, diante da sua presença. Nos colocamos, ó Pai amado, diante do seu senhorio. Aqueles que aqui estão e aqueles que estão nos seus lares, possa, meu Deus, experimentar o que é descansar no Senhor, possa experimentar o que é colocar todas as suas aflições aos pés da cruz, que eles possam ser dependentes pleno, Pai, completo do seu socorro bem presente, porque Tu és o socorro bem presente no momento da angústia. Venha nesta noite trazer um refrigério à alma daquele que está aflito, venha trazer uma alegria ao coração daquele que está entristecido, venha, Senhor, fortalecer a fé daqueles que não a têm, e aqueles, ó Deus, que ainda não Te conhecem, na plenitude da Tua presença, que eles venham ser visitados nesta noite, que eles venham ter uma experiência contigo, que eles possam ouvir a sua voz, que eles possam, Pai, nesta noite, meu Deus, a partir desta noite, ter dias diferentes, ó Senhor, porque na sua presença, Pai, nós podemos vencer. As suas presenças, Pai, nós vencemos todo tipo, Pai amado Deus, de obstáculo, porque o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor nos toma nos braços quando tropeçamos, e o Senhor é aquele que nos fortalece. Por isso, nesta noite, nós damos louvores ao Senhor e a nossa adoração a Ti, Pai, no nome de Jesus, amém.
glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, mais uma vez. Você que entrou na live há pouco, paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida no nome de Jesus. Nós estamos um pouco ainda limitado, por causa do lockdown, mas que a igreja é impedida de se reunir, mas nós achamos por prudência aconselhar a maioria dos membros, ou os membros ficarem em casa, e aqueles que queiram estar também podem estar, porque não, a igreja na realidade ele é essencial, então nós podemos nos reunir ainda, e eu espero que semana que vem a gente volte à normalidade, volte a ver os nossos irmãos reunidos, obrigado pastor, reunidos neste lugar e contemplando a presença de Deus. Vamos orar primeiramente pelas ofertas. Você que está aqui vai ofertar, você que já ofertou, você que já dizimou, eu quero orar pela sua vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é que tem sustentado esta casa, o Senhor tem sustentado esta obra, o Senhor tem, Deus, abençoado todos aqueles que têm colocado como prática, meu Deus, essa obediência da sua palavra, que as janelas do céu se abram, Senhor, sobre essas vidas, que a provisão, Pai amado, se manifeste sobre estas casas, e que a prosperidade de uma maneira integral, Pai, venha se manifestar na vida dos teus filhos, que têm temido o teu nome, têm obedecido, Senhor, a tua palavra, e tem feito, Senhor, não como uma forma, meu Deus, de obrigatoriedade, de imposição, mas tem feito porque tem amado a tua obra, Senhor, e tem compreendido que o melhor investimento que nós podemos fazer, Senhor, é através da nossa lealdade e através da nossa fidelidade à tua palavra, no nome de Jesus, amém. Amém. Pastores, pode ir. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro de Colossenses, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses está logo após o livro de Filipenses, logo depois dos Evangelhos, vem Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Colossenses capítulo 1. Glória a Deus. E desde já também, louvar a Deus pelos... Hoje nós comemoramos o dia dos avós, Dia dos avós. Não faço parte ainda dessa trupe ainda, mas um dia vou fazer da forma mais certa possível. Mas meus pais, que são avós, e tantos pais de filhos que estão aqui hoje, que realmente esse dia seja um dia de graça, um dia de alegria, um dia de saúde e um dia de realmente muita alegria, porque dizem que avô, ele não é uma pessoa alegre, ele chega a ser uma pessoa boba, de tanta alegria, Glória a Deus por isso. Colossenses capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Diz assim, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da nossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, e que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quando a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do nosso amor no Espírito. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor,
por esse momento, onde nós vamos compartilhar da Tua palavra. Aqueles que nos ouvem, Senhor, aqui no templo, e aquele que nos ouve em seus lares, diante desta rede social, que esta palavra, Deus, tenha o mesmo poder na vida destas pessoas, que esta palavra venha trazer, Deus, um renovo, venha trazer um fortalecimento, venha trazer, Deus, uma compreensão, ó Pai, da Tua vontade, e que venha gerar, Deus, transformação, que venha gerar, Deus, um desejo, Pai, daqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor. Venha desejar, Senhor, meu Pai amado, entregar por completo, ser confiante, Pai amado, completamente no Teu senhorio. E que esta palavra, Pai, este evangelho, venha trazer transformação de vida. Que nesta noite pessoas possam ser curadas, ó Deus, neste momento da palavra. Que pessoas possam ser libertas, possam, Deus, contemplar a alegria que tanto buscam, Senhor. Que o Senhor venha trazer um refrigério de alma, que o Senhor venha trazer uma esperança renovada, que o Senhor venha trazer, ó Deus, aquilo que é propósito do Senhor na vida de cada um, que o Senhor coloca diante desta palavra, Pai, nesta noite. E eu te louvo, Deus, pela sua presença neste lugar, pelo Teu Espírito, Pai, que nos conduz nesta noite, nesta palavra, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma carta do apóstolo Paulo, que escreve à igreja de Colossos, aproximadamente no ano 65, aproximadamente, depois de Cristo, e ele traz uma palavra, uma epístola para esta igreja, não só para reconhecer aquilo que nós lemos aqui e que eu vou ministrar, mas também para trazer algumas orientações a esta igreja, e essas orientações que, por sinal, nós precisamos ter a todo momento, de nunca nos enfraquecer na fé, nunca nós desistirmos dessa caminhada, nunca nós tirarmos os olhos da presença do Senhor, para que não sejamos contaminados com as coisas do mundo. E esta palavra, queridos, conhecendo a igreja de Colosso, o chamando de santos, e saiba você, queridos, que eu e você, aqueles que nos ouvem, que já o aceitou como Senhor e Salvador, que já entregou a vida para Jesus, você é chamado de santo. Essas pessoas a qual o apóstolo Paulo está chamando de santos são os cristãos reunidos em Colosso. E essa santidade, queridos, esses santos são aqueles que são nascidos de novo. Não são santos por ter realizado milagres, por ter realizado prodígios e maravilhas, mas sim por receber Jesus como Senhor e Salvador. Santo, ou uma expressão também conhecida como perfeito, interessante que ela é usada, queridos, somente por causa da morte vicária de Jesus Cristo. Ou seja, é um benefício eterno de todo aquele que nele crê. Ser santo é ser uma habitação do Espírito Santo. Isso tem a ver, queridos, com não aquilo que nós fazemos, mas aquilo que Jesus fez na nossa vida. Então, eu sou uma pessoa santa porque eu sou santificado por Cristo. Eu sou uma pessoa santa, você é uma pessoa santa, porque na cruz do Calvário, você recebeu esse benefício. Evangelho de João, no capítulo 17, 19, diz que por eles, Jesus falando, pela igreja eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Hebreus, no capítulo 10, 14, diz: pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Que oferta que é essa? É a oferta que foi feita na cruz do Calvário. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, Deus se preocupa com o nosso comportamento. Deus se preocupa com o nosso comportamento. Deus, Ele quer que nós continuemos nesse processo de santificação. Então nós que já recebemos o Senhor Jesus, e nós vivemos na sua presença, nós somos santificados através da cruz do Calvário. Não é pela nossa justiça, não é pelo nosso caráter ilibado, não é pela nossa ética, mas nós somos santos, queridos, porque nós somos santificados em Cristo. E o texto mostra o apóstolo Paulo dando graças ao Senhor pelas informações que ele tinha ouvido desta igreja.
por aquilo que ele tinha ouvido a respeito daquilo que havia acontecido, ou que estava acontecendo nessa igreja de Colosso. Só como informação, Colosso é hoje a atual Turquia. E ele fala da alegria, né? A alegria que o apóstolo tem em saber que esta igreja estava fortalecida. Irmãos, nós, como líderes, nós nos alegramos demais, queridos, quando nós sabemos que a igreja está bem. Nós nos alegramos quando nós vemos, diante de toda a pandemia, diante de toda a situação que está acontecendo, não só na nossa cidade, mas no nosso país, no nosso mundo. E é muita alegria, é muita felicidade quando nós recebemos, irmãos, informações de que pessoas ainda estão firmes, mesmo diante da circunstância. Pessoas que estão enfermas, estão firmes na presença do Senhor. Pessoas que perderam entes queridos e ainda estão firmes, fortalecidos na presença do Senhor. Pessoas que estão passando lutas, passando dificuldades, mesmo não podendo estar congregando fisicamente. Mas tem muitas pessoas que você liga, você conversa, ela fala: pastor, eu continuo firme, eu continuo amando o Senhor, eu continuo no meu devocional, eu continuo na minha oração, eu continuo esperando Jesus, eu continuo confiando no Jesus. É muita alegria, queridos. Como é muita angústia quando nós vemos as pessoas enfraquecendo na fé, quando nós vemos as pessoas que, por não poder estar se reunindo, elas vão se enfraquecendo, elas vão esmiuçando na fé, elas vão perdendo a alegria da salvação, elas vão perdendo a expectativa, elas vão perdendo a esperança. Você fala com pessoas e ela fala: pastor, há um vazio, pastor, eu já não sinto mais Deus, pastor, eu não sei o que está acontecendo, pastor, por que Deus não faz isso, por que Deus permite isso? E então essa angústia, irmãos, ela é possível no coração de pessoas que fazem parte da igreja. Mas a nossa alegria, e com certeza era a alegria de Paulo, e com certeza é a alegria do Senhor, quando nós ouvimos, queridos, que a igreja, mesmo diante de todas as perseguições, de todas as situações, de toda a circunstância, a igreja do Senhor, ela continua firme, ela continua firmado, ela continua confiante, ela continua esperançosa, ela continua aguardando no Senhor, independente da circunstância. A igreja que continua andando por vista, não andando por fé e não andando por vista. Essas informações, queridos, que o apóstolo Paulo fala aqui, né, desde que ouvimos da fé, o amor que tendes com todos os santos, essa informação chega aos ouvidos de Paulo, queridos, que por sinal, quando ela chega aos ouvidos de Paulo, Paulo estava preso em Roma. E que por sinal, quando ele escreve, não só essa carta, mas ele escreve também a carta anterior, na mesma época, né, a Filipenses, no capítulo 1, no capítulo 12, ele fala assim: a causa do meu sofrimento é para o bom proveito do Evangelho. Olha só, o apóstolo Paulo estava preso numa cadeia em Roma, preso, quem sabe, num calabouço, e ele falou assim: a causa do meu sofrimento é para o bom proveito do Evangelho. Porque, queridos, o nosso sofrimento, ele não tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Porque eu posso ter um relacionamento afinado com Deus como o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo estava preso, mas lá na cadeia ele ainda continuava adorando a Deus, e continuava não só adorando a Deus, mas alicerçando as igrejas a qual foram abertas na Ásia. E essa palavra, queridos, que ele recebe, essa fé desta igreja, não só a fé, mas a caridade para com os outros irmãos, como diz o texto. Porque na realidade, queridos, essa é a função da igreja, essa é a realidade que a igreja precisa viver. A nossa igreja, ou as igrejas, ela precisa ser movida de fé, e não só isso, é uma igreja, queridos, que ela precisa ser movida por caridade. Como ele diz aqui, amor que tende para com todos os santos. Está falando, olha, o amor que você tem para as demais pessoas da igreja de Colosso. Nós sabemos, queridos, que a cada tempo que passa, esse esfriamento vem tomando na vida das pessoas. As pessoas vêm ficando ensimesmadas, as pessoas vêm se preocupando consigo mesmo. As pessoas, elas têm dificuldade de preocupar com a dificuldade do outro. As pessoas têm facilidade de se preocupar com o seu próprio problema. Mas essa igreja, que era uma igreja onde colocava a prática o amor.
E é algo, queridos, que nós temos que trazer uma meditação. Como tem sido a sua vida como cristão? Será que você só tem preocupado com você mesmo? Ou você tem se preocupado com o próximo? Você tem se preocupado com aqueles que estão passando dificuldade, não só para os santos, mas também para aqueles que estão fora, queridos, de um relacionamento com Deus. Porque nós, irmãos, nós temos o Espírito Santo, nós temos a alegria da salvação. Hoje eu conversando com um pastor amigo meu, pastor Wilson, e ele falando, que lá em Dourados, eles montaram um projeto que todos os dias eles distribuem quase 600 marmitas para a cidade nesse momento de pandemia. Olha que coisa maravilhosa, queridos. A igreja se preocupando, e a igreja abraçou todo mundo, uma igreja grande, mas elas se abraçaram nesse projeto de ajudar as pessoas. Porque isso também tem que ser, irmãos, um papel nosso. Muitas vezes nós só temos palavra, você tem que ir para a igreja, você tem que aceitar Jesus, você tem que viver uma vida santa. Mas nós também temos que estender as mãos, queridos. Estender as mãos. A Bíblia diz primeiramente para os domésticos da fé, mas também para aqueles que estão fora, querido, das igrejas. Porque nós temos, irmãos, o Espírito Santo. Esta igreja, ela demonstrava essa atitude, ela tinha o amor, a caridade para com os outros, e ele continua falando isso, e eu creio, queridos, que esta igreja, nossa vida, queridos, ela precisa ser e vai ser dessa forma, independente, nós não podemos nos reunir. Você pode ir na sua casa, aí você pode tomar atitude. Você pode ir na sua casa, querido, pegar esta palavra ministrando no seu coração e ser uma pessoa receptível, ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa que tem uma palavra de ânimo para as pessoas, ser um cristão que ama o pecador, porque Jesus nunca deixou de amar o pecador. Jesus, ele não ama o pecado. Nós não devemos amar o pecado, mas amar o pecador sim. Ter sempre uma palavra, sempre uma mão estendida. Nós não podemos viver, irmãos, reunidos em quatro paredes apenas. Quando abre as portas, aí ponto, o cristianismo ficou aqui dentro da igreja, não. Essa igreja, queridos, era uma igreja que ela alcançava. Essa igreja era uma igreja que ela anunciava o Evangelho. Essa igreja, queridos, nós vemos até nos versículos depois, falando que a qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo mundo. Esta palavra, ela não ficou presa dentro dessas casas, porque até aqui, então, as igrejas eram igrejas em casa, eram reunidas, não havia templo nesta época. Mas mesmo independente de não haver tempo, essas pessoas, elas levavam o Evangelho à frente. Havia, queridos, também nesta igreja uma comunhão, uma igreja de uma comunhão extraordinária. E nós sabemos, queridos, que nem todas as igrejas desses tempos havia comunhão. Se você olhar Filipenses capítulo 4, você vai ver Paulo exortando a respeito de Síntique e Efódia. Duas pessoas que estavam contendendo dentro da igreja. Em Coríntios havia contenda, mas essa igreja mostrava, queridos, uma igreja de uma comunhão extraordinária, uma comunhão que tinha prazer de estar com o outro. Ontem, eu conversando com um amigo, e ele falando que ele visitou algumas igrejas, quando ele saiu do ministério que ele estava. Ele foi numa grande igreja, irmãos, uma grande igreja. Essa igreja, ela deve ter mais de 1.500 membros, uma igreja aqui na cidade, e ele falou que ele chegou, ele se sentiu bem, porque ele já conhecia umas pessoas, e foi se envolvendo, e a mulher dele ficou lá, e falou assim: cara, essa é a igreja que eu vou congregar. E quando ele encontra a esposa dele, ela falou: amor, você acredita que ninguém me cumprimentou dentro da igreja? Uma igreja de mais de 1.000 pessoas. Será que nós não somos essas pessoas, queridos? Será que nós não somos essas pessoas que nós passamos pelo outro e nós nem sequer o notamos? Será que nós não somos o crente, irmãos, de grupinho, que cumprimenta ou se alega com um grupo tal? Se aquele ali não faz parte do meu grupinho, eu deixo de lado, eu nem cumprimento.
Irmãos, eu fico muito triste quando às vezes eu pergunto de alguém que é membro da igreja, pô, mas quem que é? Bom, nós somos uma igreja de 100 pessoas e nós não conseguimos conhecer a todos. Será que nós não precisamos, irmãos, analisar o nosso papel como cristão? Nosso papel de quando nós estamos na igreja, quando nós vemos alguém, falar, que maravilha de uma pessoa, não é por causa de, a nossa igreja está crescendo, não, é você falar assim, que maravilha que vocês também estão ouvindo o evangelho, que maravilha que você está ouvindo esse evangelho que está pregado, que maravilha que você está buscando Deus. Muitas pessoas podem entrar e sair, queridos, e não ser percebida. Quantas pessoas, quantas situações, como eu citei de domingo retrasado, quantas pessoas, irmãos, que entraram nessas portas da igreja e entraram completamente desnorteados. Muitas dessas pessoas são membros aqui da igreja, porque naquele dia alguém os pegou lá fora, o abraçou, vem cá, vamos conversar, apacentou o coração, né, aliviou aquele estresse, falou do amor de Deus, demonstrou o amor como cristão, e hoje são pessoas que congregam aqui conosco. Então Paulo está falando, eu me alegro dessa atitude que vocês têm. Isso eu preciso analisar. Será que eu tenho essa atitude? Será que você que está me ouvindo tem essa atitude? Ou você é aquele que só pensa em você mesmo? Deixa eu dizer, queridos, uma coisa para você. Não importa o quanto que você diz que ama a Deus, não importa o quanto que você diz que tem fé, não importa o tanto que você diz que você pratica essas coisas, porque Deus sabe exatamente, queridos, Deus sabe exatamente como que é o nosso coração. Nós demonstramos na prática. Muitas pessoas falam, eu amo a minha esposa, mas não pratica isso. Eu amo meu irmão, mas não pratica isso. Eu amo a Deus, mas eu amo a Deus enquanto eu estou dentro da igreja, fora da igreja eu não me lembro de Deus. Eu amo a palavra, pastor, mas eu sou incapaz de ler um versículo desta palavra. Eu amo Deus, mas eu não falo com Ele. Aqui, irmãos, é Deus que está falando. Quando eu oro, é eu que estou conversando com Deus. Como que eu falo que eu amo a Deus e eu não tenho o prazer da oração? Não é a questão de não ter o prazer, é não ter o prazer e não fazer nada. É não clamar, Deus me dá prazer e fazer a parte. Porque não é o que nós falamos, irmãos, mas é o que nós vivemos. Porque, irmãos, as pessoas, elas olham as nossas pegadas. As pessoas, elas olham os nossos frutos. As pessoas, elas olham aquilo que nós realmente fazemos. Não é aquilo que nós falamos. O evangelista João, capítulo 7, verso 18, o evangelho de João diz que quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Eu faço. Não, irmãos, primeiro que nós não fazemos nada, quem faz é o Senhor através de nós. Então, o propósito do Senhor, irmão, é que o nosso testemunho ele seja verdadeiro, não só no falar, mas na prática. O seu caminhar, irmãos, o meu caminhar, precisa ser um caminhar que deixa marcas, né? Que as pessoas pegam e falam, olha, eu quero ser igual a você. Ou você já ouviu alguém falar assim, ser crente igual fulano? Mas isso acontece, queridos. Porque o ser crente não é estar dentro de uma igreja. O ser crente, eu sempre tenho falado, o cristianismo não é mudança de religião. Cristianismo quer dizer mudança de atitude, é mudança de palavra, é mudança de propósito. Quando eu me converto, quando eu abro o meu coração para o Senhor, irmãos, eu preciso deixar pegadas. O livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, 9, falando de Eliseu, diz assim, sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão, e ela disse a seu marido, eis que tenho observado, que este que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Sabe, que a gente precisa ter esse desejo, que esse desejo possa nascer no teu coração, caso você não
caso você não tenha, um desejo de ser visto como um homem e como uma mulher de Deus. Por que isso é possível? Porque na cruz nos dá essa possibilidade. Na cruz nós fomos santificados, na cruz, irmãos, as nossas angústias, os nossos pecados, os nossos erros foram cravados. Na cruz, irmãos, o velho homem foi morto em Cristo Jesus. Então, como nós cristãos, irmãos, estamos sendo vistos. Hebreus 12:1 diz que, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então é uma atitude que fala em Hebreus, mas é a atitude, queridos, que a igreja de Colosso tem demonstrado, deixando o embaraço, aquilo que gera confusão, aquilo que gera tropeço, aquilo que pode te levar você a tropeçar e a cair. Então esses embaraços, esse pecado que tão de perto nos rodeia. Você vê que o texto não fala que o pecado está no coração, o pecado está ao redor ainda. E o autor de Hebreus, ele fala, olha, fuja disso, corra com paciência a carreira que nos está proposta, porque há uma carreira, irmãos. Há algo que foi proposto, que está proposto em Deus, e a Bíblia diz que aquilo que Ele começou em nós, irmãos, ela vai terminar. O plano que Deus começou em nós, o plano que Deus começou em mim, o plano que Deus começou em você que está me ouvindo, você que entregou a vida para o Senhor, ou você entrega a vida para o Senhor, há um propósito, há um plano em Deus para a nossa vida. Um propósito não só de adorar a Deus, mas também, irmãos, de demonstrar esse Deus a qual nós servimos. A igreja, irmãos, que se uniu em Colosso, ela entendeu o que é nascer de novo. Ela entendeu, irmãos, a obra da cruz. Ela deixou, irmãos, a hipocrisia de lado. Ela demonstrou isso na prática. Eles deixaram, irmãos, a incredulidade, a avareza. Eles deixaram de ser conduzidos pelas mãos do Senhor. Eles se permitiram ser conduzidos pelas mãos do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós falamos que nós somos conduzidos pelo Senhor, mas todos os dias nós fazemos coisas na nossa própria vontade, não é mesmo? Tomamos decisão. Então o apóstolo Paulo está falando de uma igreja, irmãos, que eles eram conduzidos, deixaram ser conduzidos pelas mãos do Senhor. Irmãos, isso é uma atitude, se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo, se permitir, irmãos, que ele tome conta da nossa vida, porque esse Deus, ele pode nos livrar dos embaraços, irmãos, da nossa vida. Esse Deus, ele pode nos conduzir. Ele pode conduzir, irmãos, o meu casamento e o seu casamento. Ele pode. Irmãos, até pouco tempo atrás, irmãos, divórcio era algo fora da igreja. Hoje, irmãos, a estatística de divórcio dentro da igreja é tão grande como quem está lá fora. Os erros que antes, irmãos, nós olhávamos para aqueles que estavam lá fora da igreja, hoje estão dentro da igreja. Por quê? Porque não é mais, irmãos, o Espírito Santo que conduz. O meu casamento não é do meu jeito. Mas tem uma palavra, não é do meu jeito, eu tenho que ser feliz, não importa. Eu quebro princípios, eu quebro valores, é do meu jeito. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele está falando de uma igreja, irmãos, que era conduzida por Deus. Pastor, o meu casamento está horrível. Irmão, chama Deus para a presença do teu casamento. Chama Ele para ser a terceira dobra do cordão. Chama Ele, irmãos, para mudar a sua vida primeiro. Porque nós temos o hábito, irmão, de dizer que o problema é o outro. Você já parou para pensar que o problema pode ser você? Eu sempre digo, irmãos, eu não vou citar o nome porque pode gerar um problema, mas tem um ator aí, irmãos, que ele já casou 7, 8 vezes, não sei. Tem uma outra aí que casou 15 vezes. Será que o problema é só o outro, irmão? Será que 15 pessoas são erradas? Será que o outro são as 7 mulheres com a qual ele casou, as 7 são erradas? Então eu preciso analisar o meu coração. Senhor, cuida de mim, traz a clareza, aquilo que eu preciso mudar. Então isso é ser conduzido pelo Senhor.
Coloca os negócios, irmãos, na presença de Deus. Coloca os negócios, porque Deus, Ele conhece o amanhã, né? Você acha que Deus não sabia dessa pandemia que ia acontecer, irmãos? Se Ele é Senhor, se Ele é soberano, então quem coloca do Senhor, irmãos, Deus prepara, né? Deus, Ele permite ou impede que algumas coisas aconteçam, poderia acontecer, que poderia trazer um problema lá na frente. Mas o problema, irmãos, é que nós vamos na força do nosso braço, no nosso conhecimento. Irmãos, coloca os teus sonhos diante do Senhor, porque se você colocar nas tuas forças, irmãos, você desiste dele, né? Eu nunca vou conseguir isso, nunca vai ser possível, né? Como diz Gideão, eu sou a menor da casa dos meus pais, eu não mereço, eu não tenho capacidade para isso, né? Isso nunca vai ser possível. Meu irmão, Deus pode realizar sonhos extraordinários quando eu coloco a minha vida nos caminhos dele e confiar nele. Então que nesta noite, queridos, você fale com Deus: Senhor, me ajude, Pai, a andar nos teus caminhos, me ajude, Senhor Deus, a ouvir as suas orientações. Me ajude, Senhor Deus, a demonstrar o meu cristianismo na dependência plena do Senhor, no meu caminhar, no meu falar, na minha atitude. Agora, queridos, nós vemos também nesse texto que havia uma motivação deles serem exemplo de pessoas firmes na fé e na caridade. Havia uma motivação, havia um porquê que eles faziam isso. No versículo 5 diz: por causa da esperança que vos está preservadas no céu. Eles sabiam, queridos, que a esperança deles estava reservada. O olhar deles estava um olhar para a eternidade. O olhar da igreja de Colosso, que estava o olhar direcionado para a eternidade. Aonde está direcionado o teu olhar, queridos? Qual que é a motivação que você tem de adorar a Deus nesse lugar? Qual que é a motivação que você tem de ouvir uma mensagem nesta noite? A motivação, irmãos, de um homem de fé, queridos, ela está aguardando o céu. Porque se eu perder, irmãos, essa motivação, irmãos, se eu não tiver esta motivação, apóstolo Paulo, falando sobre isso em 1 Coríntios 15, 19, ele diz: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos mais miseráveis de todos os seres humanos. Olha o que a versão King James fala: nós somos os mais miseráveis de todo ser humano. E a versão J. Ferreira de Almeida, atualizada, diz: se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástimas. O que ele está dizendo, queridos, com isso? Irmão, se a sua vida cristã, se a sua expectativa cristã, ela esteja apenas firmada numa cura, numa prosperidade, numa vida sem problemas, uma vida, queridos, sem luta, meu irmão, infelizmente, você não vai suportar o que está pela frente. Como o apóstolo Paulo diz: você será o mais miserável de todos os seres humanos. Por quê? Porque você não vai suportar. Você não vai suportar. O que nos sustenta, irmãos, é saber, existe uma realidade, e essa realidade, irmãos, do cristianismo, a realidade dela está no céu. A nossa vida, irmãos, na presença de Deus, irmãos, não é para que o nosso casamento seja melhorado, por mais que Ele o possa fazer, não é para que a nossa conta bancária, irmãos, ela venha a ser abastada, por mais que Ele possa abrir, irmãos, os céus, derramando prosperidade, não é, irmãos, para que uma enfermidade seja curada, por mais que Ele pode curar todas as enfermidades. A nossa esperança, irmãos, ela precisa estar numa eternidade. Essa tem que ser a nossa motivação, irmãos, de nos reunirmos neste lugar. Essa é a nossa motivação de vivermos de fé. Essa é a nossa motivação de vivermos uma caridade, um amor. Nós não fazemos caridade para ir para o céu. Nós devemos fazer caridade porque nós somos cidadãos dos céus. Você entende a diferença? Você entende a diferença daqueles que fazem uma caridade porque ele quer receber algo? Eu faço porque uma caridade, por quê? Porque eu vou ser presenteado. Não, o presente de Deus você recebeu na cruz do Calvário.
o amar o próximo, o estender, o dar a camisa para aquele que está sem, é o dar o alimento para aquele que está necessitado, irmãos. Não é para me receber favor de Deus, mas é porque eu já fui favorecido por Deus, né? Então eu dou ao outro aquilo que eu já recebi. Eu tenho uma convicção que esse mundo é passageiro, e o que me alegra, o que me faz fazer as coisas, é porque o amor de Deus está dentro do meu coração e dentro do seu coração. Então essa convicção de que um dia o Senhor dará ordem aos seus anjos para soar as trombetas, irmãos. Um dia há de acontecer, e a Bíblia diz que os mortos em Cristo subirão, e os vivos em Cristo terão seus corpos transformados, e subirão para encontrar com o Senhor nas nuvens, e tomar posse dessa esperança. Eu preciso, irmãos, ter esta convicção, por causa da esperança que vos está reservada. Irmão, se você não tiver uma expectativa, se você não tiver uma convicção, se você não tiver essa certeza, irmãos, de um céu, a sua vida, irmãos, ela vai ser uma vida, infelizmente, de um cristianismo manco. Esse evangelho, irmãos, a fonte, o porquê desse evangelho, irmãos, é saber, irmãos, um preço foi pago pela nossa vida. Eu e você, irmãos, não poderíamos chegar a lugar nenhum. Eu e você, irmãos, nós estávamos na realidade a passos largos para o inferno. É por causa da misericórdia dele, é por causa da justiça dele. Não é por causa da minha justiça, não é por causa da sua justiça, porque a minha justiça e a sua justiça, Isaías diz que é como um trapo de imundície. O que me faz, irmão, ser santo, o que me faz buscar a santificação, é porque eu não quero perder, irmãos, a minha salvação. Então, se esse sentimento que havia em Colossos, irmãos, ela precisa haver no meu e no seu coração. Eu preciso ter essa decisão. Eu preciso, irmãos, ter esse evangelho completamente, irmãos, envolvido no meu coração. E o Deus te convida nesta noite a você se entregar completamente a Ele, lançar as suas ansiedades. Irmãos, há um problema, irmãos, dentro do cristianismo, que é o quê? O tempo de cristianismo. A gente vai, como eu digo, a gente vai arriando o trem de pouso. Quando a gente chega, irmãos, na igreja, quando a gente entrega a nossa vida, irmãos, nós somos pau para toda obra. A gente busca, a gente ora, a gente chora, a gente busca batismo do Espírito Santo, a gente busca um relacionamento, a gente busca, irmãos, fazer o melhor, a gente abandona tudo, larga tudo, mas a gente vai caminhando no Evangelho, irmãos, e a gente vai se alimentando de uma graça, e sem ter o entendimento desta graça. E a gente vai esquecendo, irmãos, da santidade, a gente vai esquecendo, irmãos, do comportamento, a gente vai esquecendo, irmãos, que eu preciso ter um comportamento. Por quê? Porque tem um céu que nos espera. Você não vai por causa do teu comportamento, você vai por aquilo que Cristo fez, pelo preço que Ele foi pago. Você vai porque você o aceita como Senhor e Salvador. Mas, irmãos, aceitar o Senhor como Salvador, irmãos, é uma vida diária. É um relacionamento diário. Isso, irmãos, não pode ser algo penoso. Isso só é prazeroso, irmãos, quando o meu olhar está nas coisas eternas. Apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4,18: não se atente àquilo que os olhos veem, porque aquilo que os olhos veem, ele é passageiro, ele é efêmero, mas aquilo que os olhos não veem é eterno. Ou seja, irmãos, as promessas que Deus tem para você, por mais que você não consiga ver, irmãos, as promessas que Deus tem para você, ela vai se cumprir no nome de Jesus. Este evangelho, irmãos, que instrui a confiar nele mesmo no meio da adversidade da vida. Então, por mais, irmãos, nós temos a eternidade, mas esse evangelho também, irmãos, ele nos leva a confiar no meio das adversidades. Quantos textos bíblicos, irmãos, né? O texto da tempestade que se levanta e os discípulos ali aflitos, e Deus vem, Deus acalma o mar, Ele acalma o vento. Irmãos, esse Deus que vai nos levar para o céu, esse Deus nos momentos da adversidade, Ele precisa ser colocado em primeiro plano. Está difícil? Tá, mas confia no Senhor.
Confia, o Deus que cessa as ondas do mar, o Deus que cessa a força dos ventos. Esse Deus, irmãos, Ele pode cessar as dificuldades da sua vida, mas nunca se esqueça, irmãos, a prioridade é a salvação. Este evangelho que te apresenta o Senhor, que sara todas as tuas enfermidades. Ele vai nos levar para o céu? Vai, mas Ele também pode nos curar a enfermidade. Ele pode curar a enfermidade da alma. Ele pode curar a enfermidade, irmãos, não só físico, como espiritual. Mas eu não posso colocar isso em prioridade, em primeiro. Eu não posso buscar somente a cura, irmãos, e esquecer que existe uma eternidade. Quantas pessoas desistiram de andar com Deus porque não foram curadas? Quantas pessoas que desistiram de andar com Deus porque não está suportando uma dificuldade de enfermidade? É como se a vida dela fosse apenas no momento a qual ele está vivendo. A Bíblia fala, irmãos, que quando nós chegarmos no céu, não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza. Essa é o foco. Este evangelho, irmãos, demonstra um amor incondicional por você. Esse evangelho, irmãos, que prega uma eternidade, mas ele prega um amor incondicional. Ele ama a mim, Ele ama você incondicionalmente. Talvez as pessoas podem não te amar, talvez nem mesmo você pode se amar, mas Deus sempre vai amar você, sempre vai amar. Pastor, se Ele me amasse, Ele me dava um carro novo que eu estou pedindo. Pastor, se Ele me amasse, Ele já teria me dado uma casa. Pastor, se Ele me amasse, por que Ele deixaria essa enfermidade? Pastor, se Ele... Irmãos, a Bíblia diz que Ele prova do amor dEle, irmãos. Romanos 5,8. Dando o seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Você teria coragem de dar alguém que você ama por alguém que não merece? Será que nós teríamos coragem? Deus teve. Porque nem eu, nem você merecíamos, irmãos. Na nossa natureza pecaminosa, Ele deu o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Mas esse evangelho, irmão, não terá valor nenhum se a tua motivação não ser a esperança que nos está reservado em Cristo Jesus. Tudo aquilo que você buscar, irmão, sem uma motivação de salvação, você não terá força para permanecer. Não terá força. Que nesta noite, queridos, essa palavra que chegou ao teu coração, como chegou ao coração da igreja de Colosso, essa esperança reservada, ela está disponível ainda, irmãos. Ela está, diz aqui que chegou ao mundo da época, e está chegando a todo mundo hoje. Talvez você que está me ouvindo nesta noite, e você ainda não permitiu essa realidade, esta palavra, essa esperança. Talvez, quem sabe você não tenha essa certeza da salvação. Quem sabe você nem imagina a respeito dessas coisas. Mas essa palavra ela vem ao teu coração nesta noite. Deus ainda está disponível. Pessoas estão se convertendo, pessoas estão entregando a vida para o Senhor. Porque Deus está, queridos, à porta, e Ele está para buscar a sua igreja. Essa é uma palavra, irmãos, para nós, mas há o versículo 23, irmãos, uma orientação, principalmente para nós que já estamos alicerçados, o versículo 23 diz: se é que permanecerdes na fé, e alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que ele está falando, irmãos? Naquela época, pessoas já desistiam. E se você vê todo o contexto de Colosso, apóstolo Paulo depois ele vai orientar a igreja de Colosso, por causa de falsos mestres, por causa de heresias que estavam sendo pregadas. E essas heresias, elas estavam contaminando a igreja de Colosso. Uma igreja cheia de fé, uma igreja cheia de amor, uma igreja cheia de adoração, ela estava sendo contaminada. E com certeza muitos foram contaminados, como hoje, muitos ainda continuam sendo contaminados por heresias, por falsas mensagens, por uma graça, queridos,
sem um comprometimento, uma graça sem uma santidade. Que nós fiquemos atentos, queridos. Por quê? Porque a esperança aguardada, ela está para chegar, para mim e para você, que deseja isso com todo o seu coração. Ele pode fazer coisas extraordinárias na tua vida, queridos. Nessa noite Ele pode curar a enfermidade que possa estar tomando no seu corpo. Todos os pedidos que têm sido colocados, cada um deles esse Senhor pode ouvir. Ele pode sarar toda a enfermidade. Ele pode alcançar todas as pessoas que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão em casas, em quarentena, ou em qualquer outro tipo de enfermidade. Ele pode entrar dentro da sua casa e ser Senhor da sua casa. Ele pode mudar a realidade do teu casamento. Esse Deus, Ele pode resgatar os teus filhos que estão nas drogas, que estão na iniquidade, que estão distante do Senhor. Esse Deus pode entrar no teu coração nesta noite e mudar a realidade dos teus sentimentos, tirar todas as feridas da tua alma, todas as tristezas, todas as decepções. Esse Deus pode mudar a sua vida a partir de hoje. Esse Deus pode reescrever a tua história, mas o propósito maior deste Deus é um dia que soar as trombetas e cada um de nós subimos para encontrar com o Senhor, porque foi para isso que Ele veio para o mundo, buscar e salvar aquele que havia perdido, no nome de Jesus. Coloque-se em pé, queridos. Você que está aqui na igreja, coloque-se em pé. Glória a Deus. Comece a falar com Deus, queridos. Você que está aí na sua casa, você que está aqui, você que está na sua casa, você sabe que essa palavra falou o teu coração. Você sabe que muitos que estão me ouvindo perdeu o olhar do céu. Muitos que estão nos ouvindo nesta noite, o olhar dele está nas coisas terrenas. É o que comprar, é o que vender, é cura, é prosperidade. Tudo isso Deus pode oferecer, queridos. Mas se o teu coração, queridos, se essa esperança da eternidade, ela não arde mais no seu coração, Deus está te chamando nesta noite a você se posicionar. Talvez você fale, pastor, eu não consigo ter esta alegria. Irmãos, a Bíblia diz que Deus muda o coração de pedra e coloca um coração de carne. Ou seja, um coração que pode se quebrantar, um coração que pode sentir, e não só sentir, mas demonstrar o amor a Deus. E o Senhor nesta noite trouxe essa palavra ao teu coração, para que essa esperança ela não se perca. Você que já está nessa caminhada com Deus, você precisa estar atento. A Bíblia diz que o nosso adversário ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Irmãos, nós não somos super crentes, irmãos. Nós temos um super Deus, nós temos um super Senhor, mas nós não somos super-heróis. Nós ainda somos dependentes da misericórdia, nós somos dependentes da graça. E eu preciso desejar esse Senhor. Esta igreja, irmãos, ela foi alcançada pelo Evangelho. Essa igreja, irmãos, na Grécia, essa igreja, irmãos, ali, um dia a palavra chegou ao coração daquelas pessoas. Elas largaram todas as suas racionalidade e abriu o coração para esse evangelho, ao ponto de o apóstolo Paulo se alegrar da fé, se alegrar do amor, se alegrar da esperança, da motivação que eles tinham de fazer tudo aquilo, de uma motivação que era estar na glória.
isso tem sido perdido, mas que não seja na minha vida, que não seja na sua vida. Você nesta noite tem a oportunidade, aí na sua casa, de entregar a sua vida para o Senhor. Falar: Deus, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero morar no céu. Não é as minhas obras, não é aquilo que eu posso fazer, mas é aquilo que o Senhor já fez. Que eu entre, Pai amado Deus, debaixo desse benefício, e que o Senhor me santifica, que os meus pecados, ó Pai amado Deus, eu venha abandoná-los, que o Senhor venha me ajudar, que o Senhor venha me mostrar. A Tua palavra diz que o Teu Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que nós, Pai, venhamos, ó Deus, deixar pegadas neste mundo, aonde nós formos, Senhor, como a igreja de Colosso. As pessoas viam, Pai, a fé, não por aquilo que eles falavam, Pai, mas por aquilo que eram visto. Não adianta eu falar que eu sou um homem de Deus, não adianta eu falar que eu sou um adorador, se a minha prática, Pai, não condiz com isso. E o Senhor sabe, o Senhor conhece, e eu clamo a sua misericórdia, Senhor, a cada um de nós, para que, Deus, nós não sejamos hipócritas, Pai, diante das pessoas, porque nós podemos enganar pessoas, mas jamais poderemos enganar o Senhor. Por isso, Pai, que o nosso coração nesta noite se abra, que as alianças sejam restauradas, as alianças que foram quebradas sejam restauradas, Pai, e que voltemos, ó Pai, meu Deus, a sua presença, a dependência plena do Senhor, que entreguemos, ó Pai, o nosso amanhã ao Senhor, a nossa vida profissional, a nossa vida emocional, sentimental, Pai, a nossa vida física, o nosso futuro, o nosso amanhã, nós apresentamos ao Senhor, Pai. Nos conduza do jeito que Tu bem queres, Pai, porque nós queremos, ó Deus, no dia, Pai, da glória do Senhor, fazer parte, Senhor, da igreja triunfante, Pai amado, porque hoje nós somos a igreja militante, nós militamos a Tua palavra, mas a igreja triunfante, Pai, é a igreja que triunfará sobre o pecado, não na nossa força, Pai, mas no cuidado, na dependência do Senhor, e nós triunfaremos sobre todo o pecado, Pai, e um dia, Deus, celebraremos contigo, meu Deus, na glória, para louvor do Teu nome, no nome de Jesus, amém, amém, queridos, que essa alegria do Senhor seja derramado sobre a tua vida em todo o tempo, no nome de Jesus, amém.